Olá! É uma maravilha caminhar pelas ruas de Roma e dar de cara com monumentos que parecem monumentos gregos, com esculturas que parecem, às vezes, são esculturas gregas. Aqui em Roma nós temos várias referências disso, como, por exemplo, esse templo que está aqui atrás da gente, que foi construído com o mesmo mármore que foi construído o Partenon lá de Atenas. Por que isso aconteceu? Por que temos tantas obras gregas aqui em Roma? É o que você vai descobrir no episódio de hoje. Vem comigo conhecer essa história. Na aula passada, nós vimos que os romanos conquistaram muitos territórios, principalmente entre os séculos 2 e 1 a.C. Inclusive o território grego, que eles conquistaram definitivamente em 146 a.C. com a tomada de Corinto. Mas o contato dos romanos com o mundo grego, com o luxo oriental, com o gosto grego, já aconteceu um pouquinho antes disso, lá no século 3 a.C., quando os romanos conquistaram Siracusa e Taranto. Duas cidades gregas aqui no território italiano, porque lembrando que nós temos a Grécia e a Magna Grécia. A Magna Grécia é a Grande Grécia, são as colônias gregas, as cidades gregas que foram fundadas fora do território grego. E a Itália faz parte da Magna Grécia, o sul da Itália, a ilha da Sicília, onde fica Siracusa, e Taranto, que está lá na pontinha da bota. E nós temos relatos lá da antiguidade de tudo que foi saqueado dessas cidades. Por exemplo, Fábio Máximo, que conquistou Taranto, trouxe aqui para Roma uma escultura colossal de Hércules, aquele que fez os 12 trabalhos. E essa escultura tinha sido feita nada mais, nada menos por Lisipo, escultor oficial do Alexandre o Grande. Imaginem o que era colocar essa escultura colossal, ou seja, de grandes dimensões, decorando aqui a cidade. Ela foi colocada ali no Capitólio. O Capitólio é uma das montanhas aqui de Roma, um dos montes de Roma, e, inclusive, uma curiosidade, o nome desse monte, Capitólio, foi o que deu origem à palavra que nós usamos para capital. No Monte Capitólio era onde ficava principalmente a sede administrativa e política da cidade de Roma. Nós também temos relatos que foram trazidas centenas de obras de Siracusa aqui para Roma. Segundo o Plutarco, porque os romanos queriam ensinar os próprios romanos a como terem um gosto helenístico, um gosto sofisticado, assim como o gosto dos gregos. Roma então começou a mudar radicalmente com relação às artes, à filosofia, à literatura. Começaram a aparecer coisas que eram de gosto grego. Por exemplo, os jogos em honra a Apolo, jogos atléticos com modalidades que existiam lá nos jogos atléticos na Grécia. Também apareceram as peças teatrais, baseadas nas tragédias e nas comédias gregas. Mas olha só que interessante, os textos das tragédias, das comédias, eram em grego. E aqui não existia ainda essa cultura. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram tanto a tradução para o latim, porque aqui em Roma se falava latim, quanto também fizeram novas peças, baseada um pouco na história de Roma, no gosto de Roma. E aí, gente, tem uma coisa super interessante, porque a língua latina vai evoluir. Como assim, Ali? Imaginem que lá nos textos gregos existiam palavras que no latim ainda não existia. E assim os romanos, fazendo essa nova literatura, essa nova poesia, começaram a inventar termos em latim. E com isso foi, vamos dizer assim, deixando mais sofisticada essa cultura romana. Inclusive, a aristocracia romana era bilíngue, falava tanto o grego quanto o latim. Quanto mais você aprendesse da cultura grega, mais sofisticado, mais interessante você era. Veja como a cultura grega vai entrando, permeando aqui dentro de Roma. Mas não é à toa. Por quê? Os romanos sabiam de toda a cultura que existia lá na Grécia,
de toda a grandiosidade que tinha sido a Grécia. Por lá já tinha passado Platão, Sócrates, Aristóteles. Os romanos não poderiam ficar para trás. Eu costumo dizer que nesse período, nos séculos 2 e 1 a.C., os romanos eram como se fosse um diamante não lapidado. E os gregos, um diamante super lapidado. Os romanos queriam se aproximar dos gregos. Parece que foi um processo fácil, afinal, receber coisas boas é fácil, mas não foi bem assim. Foi um processo lento, duro. Por quê? Existia ainda uma parte da população romana que era muito ligada à tradição e que não queria aceitar essa nova cultura vinda de fora, vinda do estrangeiro, do Oriente. Eles eram contra essas novas práticas, contra o teatro, contra jogos atléticos. Demorou muito tempo até a cultura grega se mesclar, vamos dizer assim, com a cultura romana, até aparecerem imperadores filósofos, como, por exemplo, o imperador Marco Aurélio. Mas aí a gente já está lá na frente, no século II depois de Cristo, e agora estamos ainda antes de Cristo. Outra coisa que evoluiu bastante foi a literatura romana. Nós temos o Virgílio, que foi um poeta, um escritor do século I a.C., da época de Otávio Augusto. Otávio Augusto é o primeiro imperador romano, e o Otávio solicitou para que o Virgílio fizesse essa obra que contasse o nascimento de Roma. Afinal de contas, o Otávio Augusto se colocou como aquele que refundou, vamos dizer assim, a cidade de Roma. Ele trouxe a paz para Roma, ele conquistou o Egito, ele organizou tudo e virou o primeiro imperador romano. E aí, o Virgílio vai escrever a Eneida, que conta a história de um herói troiano que fugiu enquanto a cidade estava em chamas, guiado pelos deuses. Foram os deuses que pediram para que ele fugisse de lá e buscasse um novo lugar para fundar uma cidade. Que lugar é esse? Roma, que foi fundada pelas gerações futuras de Enéas. E veja que interessante, estamos falando aí de mitologia. Como é que a mitologia grega entrou com força aqui na história de Roma? Principalmente através do teatro, das tragédias, das comédias. O que é a tragédia? A tragédia é um estilo literário que é apresentado em forma de um espetáculo que faz com que o homem comece a tomar consciência de si mesmo, e os personagens que estão ali no palco são personagens mitológicos. É Hércules, é Aquiles, mas eles não estão mais lá na esfera do mito, quando a gente não conseguia ver esses personagens. Os personagens estão na nossa frente, agindo na nossa frente, tomando decisões. E isso foi super interessante. Então o teatro ajuda a mitologia entrar na história de Roma, inclusive no gosto romano. Se a gente observar, vamos ver muitas casas, as domos, né, que eram as casas de pessoas importantes aqui de Roma, decoradas com temas mitológicos, esculturas com temas mitológicos, casas, palácios reais decorados com temas mitológicos, pintura, mosaico. E também em locais públicos, em templos. Se a gente pegar o Fórum de Augusto, por exemplo, vamos ver que lá ele contou histórias mitológicas que conta a história da Guerra de Troia, história do nascimento de Roma. Então a mitologia entra com muita força em Roma. Dentro do Museu do Vaticano, nós temos uma das esculturas que fez mais sucesso aqui em Roma, que conta uma parte da mitologia grega. Aliás, Homero era super admirado aqui. Uma ideia do Virgílio era superar as obras de Homero, a Ilíada e a Odisseia. Mas vamos para o Laoconte. Essa escultura é sensacional. Ela é do período helenístico. Tem muita movimentação, é um grupo escultórico que conta a história desse sacerdote troiano que tentou avisar para não deixarem o cavalo de Troia, aquele famoso que entrou, e depois Troia foi destruída, foi saqueada e tudo mais, e ele disse: não deixem esse cavalo entrar. Mas os deuses que estavam do lado dos gregos falaram: você está mentindo e será punido. Ele foi condenado a ser comido por
cobras, ele e os seus filhos. E a escultura mostra exatamente esse momento que o Laocoonte, o sacerdote troiano, está tentando se livrar das serpentes e tentando proteger os próprios filhos. O rosto dele mostra uma agonia incrível. E essa escultura decorou a residência do imperador Nero. Mas como as esculturas gregas vieram parar aqui em Roma? É a história que você vai descobrir na próxima aula. Vejo você na próxima. Beijos! Claro que eu não poderia deixar de falar só um pouquinho para vocês sobre onde nós gravamos essa aula. Esse templo que vocês estão vendo aqui é o Templo de Hércules Vencedor. E ele sim tem características gregas. Sim, foi feito com material grego. O mármore que foi construído esse templo aqui é o mesmo mármore que foi construído o Partenon lá de Atenas. E sabe um detalhe? O arquiteto era grego. Então, praticamente uma obra grega aqui em Roma. E outro detalhe interessantíssimo. É um dos templos mais antigos e o mais antigo de mármore que ainda está em pé aqui em Roma, construído em aproximadamente 120 a.C. Esse período de mescla entre a cultura grega e a cultura romana. Agora sim, te vejo na próxima.